Esse é o João. João trabalha demais. Não tem horários, não é bem remunerado e por isso vive estressado. Ele queria ter um pouco mais de tempo livre, ter um bom salário. Seu sonho é ter qualidade de vida. Um dia ele encontrou Camila, uma amiga dos tempos de colégio. Camila falou que tinha acabado de passar em um concurso público e estava feliz da vida. João, naquele momento, viu a possibilidade de ter estabilidade. Mas por onde começar? João não sabia nem como estudar. Camila então apresentou a João o SERS. Mostrou que ele podia estudar em casa, organizar seus horários e aprender tudo o que os novos concurseiros precisam saber. João então deu partida no Começando do Zero. Ele aprendeu o beabá dos concursos e correu atrás. Hoje João se deu bem, conseguiu a tão sonhada estabilidade e anda rindo à toa. Salve, salve pessoal, Rodrigo Barbati com você aí para mais uma aventura, você que está conosco no Overdose da Caixa Econômica Federal. E que overdose, hein, professor? 3 matérias você vai me matar, calma. Eu vou explicar para você, estaremos juntos aí nesses 3 eventos. Vamos articular os conteúdos de ética, código de ética da Caixa com você. Depois vamos conversar sobre atendimento e finalizando com o famoso, inesquecível, inigualável e indescritível conhecimentos bancários. O nosso objetivo aqui nesses 3 conteúdos é rever para você a matéria através de exercícios, exemplificando questões da CESP-UNB, estilo CESP-UNB, adaptada, vai ficar com cara de CESP, ou quando o professor achou que sabia fazer exercício e fez alguma também. O objetivo aqui é ajudar você com exemplos, tópicos e temas que possam auxiliá-lo na sua preparação. Então nós vamos dividir o nosso conteúdo em 3 blocos. É claro que o conteúdo de conhecimentos bancários ocupa o maior espaço, você vai observar. Nós estamos destinando aí, né, para o nosso primeiro bloco de ética, como o número de questões é menor, você vai observar então a distribuição do tempo, em torno de 30 minutos para conversarmos sobre ética, em torno de 1 hora para conversarmos sobre atendimento e a parte mais graúda do conteúdo, em torno de 1h30 para conversarmos sobre os conteúdos de conhecimentos bancários. Gerenciando o tempo, administrando tópicos e mostrando para você os objetivos da nossa conversa. Esse é o caminho de hoje, ajudar você na sua preparação, nesses momentos, né, importantes que antecedem aí o seu concurso. É claro que a gente sempre faz o convite para que depois você, além de ver aqui o nosso tópico, a nossa apresentação, conheça o site do SERS, para que você possa ver também outras possibilidades, né, além dos temas que estamos abordando aqui, e você possa conhecer o nosso conteúdo, conhecer o nosso trabalho e, claro, o trabalho de outros colegas que estão aqui para te ajudar na sua aprovação. Certo? Então, sem delongas, vamos ao que interessa. Surge para você o primeiro slide aí para que eu possa comentar os temas relacionados ao nosso conteúdo. Dê uma olhadinha, por favor. Nesse nosso primeiro tópico, então, lembrar para você que é uma grande aventura da Caixa, né, professor? Sem dúvida. O que vamos conversar? Vamos conversar sobre ética. Esse é o nosso tema, esse é o nosso objetivo. Só para recordar, de forma bem direta, quais são os tópicos que vamos exemplificar para você? Pois não. Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre os conceitos de ética, falar sobre a famosa ética aplicada, discutir a gestão da ética e lembrar o código de ética da Caixa. Esses 4 eixos que formam aí o seu concurso e que através das questões selecionadas nós queremos exemplificar para você. Seriam estes os elementos a destacar. Nesse caso, é importante você visualizar como referência
Claro que o espaço que o conteúdo de ética tem, e ele divide esse conteúdo com outros conhecimentos básicos, né, nos permitem deduzir que a organizadora deva trabalhar seguido o que foi, por exemplo, em provas anteriores, 4, 5 itens, professor, tá bom aí para o tema de ética? Na verdade, a preocupação aqui não é exatamente definir quantos itens você tem, mas destacar que provavelmente, no mínimo, um item sobre cada questão será abordado. Das questões conceituais, as questões da aplicação do conteúdo de ética e também da sua gestão, além de exemplificar o próprio código de ética da Caixa, que você, presumo, já viu, já olhou, já xeretou e lembrou de suas características. O importante aqui, é claro, é dar a você aquele suporte inicial conceitual que a CESP gosta, por exemplo, quando ela faz o comparativo entre ética e cultura organizacional, ou quando ela conceitua o contexto de ética nas organizações como elemento importante de desempenho, de efetividade organizacional, contribuindo, né, para o desempenho dos colaboradores na organização. Engasgou, hein, professor? É verdade. Mas a preocupação central aqui é mostrar para você um pouco de cada um desses itens através das questões, auxiliando na sua preparação e análise do tema. Então, o que nós vamos fazer de cara é justamente mostrar para você o que é ética. Vamos dar uma olhadinha? Veja o primeiro item, a primeira questão selecionada para você. Observe, então, o que é ética? O avaliador propõe a você, com relação à ética moral e ética profissional do servidor, julgue o item. E ele diz assim, ética é a parte da filosofia que estuda os fundamentos da moral e os princípios ideais da conduta humana. Então, veja, nesta questão, a CESP começou discutindo assim, eu quero a ética no contexto filosófico, como área do conhecimento, como um elemento do conhecimento. Então, a filosofia, como área do conhecimento, tem na ética uma parte desse conhecimento. Tá? E o que é que se estuda quando se estuda a ética? Veja, ele não está discutindo, né, o que é ética como aplicação, como elemento efetivo, mas sim como conhecimento. Ah, tá. Moral, princípios da conduta humana. Então, veja que nessa questão a organizadora propôs para você um enfoque, uma abordagem que ficasse dentro do contexto. Eu sou uma parte da filosofia e estudo a moral e os princípios da conduta humana. Muito bem. Esse é o tema. Conceito. É possível essa pergunta? É possível. Discutir a ética como área do conhecimento, como parte da área do conhecimento filosófico. A filosofia como área do conhecimento, desculpe. Essa é a visão. Tá, professor, mas será que ele não gostaria da ética aplicada ou de um elemento que efetivasse essa análise? Ah, sim, por que não? Posso propor a você um outro enfoque, então? Veja, a ética. O que é a ética? Julgue o item seguinte. A ética representa uma abordagem sobre as constantes morais, ou seja, refere-se a valores, costumes permanentes no tempo e no espaço. Então, que determinam as características da sociedade. Quando ele fala mais ou menos permanente, sim, sofrem mudanças no tempo, mas são elementos que demoram mais para variar, são fundamentos. Então, aqui, uma segunda pergunta. Veja, diferente da primeira, ética parte do conhecimento filosófico. Não, ética, conceito. Ah, entendi. Então, o que é ética? Muito bem, abordagem da moral. Assim, na prática, para você, o que é que interessa deduzir desses dois exercícios? Voltando conosco. Percebeu que tem uma palavra mágica aí, né? Moral. Então, o que é a ética no fim das contas, professor? Ética é a aplicação dos valores morais. É isso. Então, a moral é o valor, o conjunto de valores, perdão. E a ética é a sua aplicação. Diríamos que a ética é o exercício da moral, dos valores morais? Sim, como referência para você lembrar. Mas são dois enfoques. Da ética, parte do conhecimento, ética, conceito. Ah, então posso trabalhar dentro dessas perspectivas uma ou outra, apostando numa abordagem. Então ofereço as duas para você. Parte do conhecimento, ética, aplicação da moral. São referências que você viu aqui da organizadora em dois momentos, em dois exemplos que possam auxiliar. Então, para começar a conversa, conceito de ética aí, abordando para você essas duas possibilidades. Certo? Muito bem. Mas, professor, vamos pensar, né, a questão da aplicação da ética. Porque você me mostrou conceitos. Sim, mas o avaliador possa propor
uma questão da ética aplicada. Bom, aí ele vai brincar, provavelmente, se quiser o tema, talvez ofertando para você uma pergunta sobre cultura organizacional, cultura empresarial e ética. Não é? Porque o que é a cultura organizacional? Não é um conjunto de valores, crenças e práticas de uma organização? Não é a identidade da organização? E quando você fala esse conjunto de valores, são valores morais também. Então, dá para fazer a brincadeira com a cultura empresarial e a ética. Uma outra possibilidade. Então, a aplicação da ética nas organizações, discutindo a partir do tema cultura organizacional. Então, dá para fazer esse paralelo? Sem dúvida. Dá uma olhada no exemplo aí que eu separei para você. Você vai reconhecer essa questão com relação à ética, moral, virtudes, bem como suas aplicações no contexto de empresas e organizações públicas. Então agora, ele já deu a deixa. Eu quero discutir a aplicação da ética. Quero discutir no contexto das empresas. Sim, senhor. Então, a sua aplicação. Uma cultura empresarial pode ser caracterizada pela ética, na medida em que seus valores, e não as pessoas que integram a organização ou os produtos e serviços por elas oferecidos à sociedade, apresentam tal característica. Professor, uma cultura empresarial pode ser caracterizada pela ética, na medida em que seus valores, e não as pessoas que integram a organização ou os produtos ou serviços por oferecidos apresentam tal característica? Então vamos lá. Tenho que olhar essa questão, professor. E por que ela está errada? Primeiro detalhe que você vai recordar. Quando eu falo de cultura, você fala, né, daquele conjunto de valores. Sim. Sim. Valores, por favor. Sim, sim, senhor. Crenças. Sim. E práticas. Tá. Entendi. Isso compõe a cultura empresarial? Sim. Ela representa o RG da organização? A identidade? Cada organização tem a sua? Sim, senhor. A identidade. Tá. E por que está errado o exercício? Porque esses são os elementos. E ele está pedindo aquilo que a caracteriza. O que a caracteriza é o que exemplifica. E o exemplo está nas pessoas e no que a organização faz. Por isso que esse item está errado. Ô, professor, isso é difícil, hein? Deu para captar a mensagem? Ele pediu uma cultura caracterizada pela ética? Não. A ética é um dos elementos dessa cultura. Ah, tá. Através dos seus valores morais. Sim, senhor. O que caracteriza essa organização são as pessoas que ali estão, afinal de contas existem organizações sem pessoas, e o que ela faz, sua missão. Então são alguns elementos aqui, exemplificados inclusive, pelo que ela entrega, oferece, produz. Vale recordar. Boa essa questão, hein? Sim, senhor. Deu um pouquinho de trabalho, né? Você reconheceu 2010 aí? Mas vamos lá. Tem mais. Dá uma olhadinha na próxima questão. Vamos continuar nessa linha. Condutas éticas são aprendidas somente no contexto familiar. Aí já morreu, né? Dessa forma, um sistema de desenvolvimento, monitoramento e controle do ambiente interno e externo de uma organização é ineficaz para detectar pontos que possam causar uma conduta antiética. Amigo, não existe sistema de gestão da ética se eu não tiver monitoramento e controle. E condutas éticas não é somente na família, não. No trabalho, nas relações que você desenvolve. Aí você não precisava nem perder tempo, porque o comer já estava errado. Então, claro que é eficaz o monitoramento e controle. É lá que eu vou perceber se as pessoas estão aplicando o conhecimento. Então, arrume isso para mim. Condutas éticas não são aprendidas somente no contexto familiar. E aí, você viu. De certa forma, é eficaz para detectar pontos que possam causar uma conduta antiética. Interessante essa questão, não é? Volta comigo aqui, lembrou? Não, vou colocar em prática esses conhecimentos que a organização espere que eu exercite sobre a conduta, sobre seus valores, etc. E ela vai monitorar, claro, para saber se eu estou me comportando de forma ética nas relações com a organização. É para saber se realmente seus colaboradores, suas práticas refletem seus valores. Por isso ela seria eficaz. Você poderia discutir, mas o ambiente externo, professor, isso é incontrolável. Na verdade, são as práticas que eu exerço, né, fora da organização, em nome da organização, se é considerado desta forma. Como assim?
Então, no ambiente externo da organização, na relação com parceiros, colaboradores, o que você está falando? Não, com a própria sociedade. Entendi. Por isso, está errada a afirmação, aquela história de não é somente na família. Vale lembrar, ok? Muito bem. Vamos lá? Tem mais? Tem. Dá uma zoiada aí na questão. Ao analisar a ética da virtude, pesquisas mostram que empresas que possuem culturas fracas costumam prezar valores como fidelidade, justiça, enfatizando o bem-estar das pessoas, o sentido de pertencer a algo, promovendo a lealdade. Então é sempre interessante observar que, como nós temos a cultura, ela é a identidade de uma organização. Se ela é fraca, ela não consegue dar essa identidade. Então, amigo, esse problema matou aqui, né? Então, você já invalida o exercício quando ele coloca essa característica. Afinal de contas, não é possível observar esses elementos que estarão presentes quando eu coloco como característica justamente aquela questão da identidade da organização, o papel que a cultura organizacional desempenha. Então, isso aí estava facinho também, a história da cultura fraca, né? Sim, senhor. Já vou emendar mais um para você aqui, olha. Pessoas são caracterizadas, entre outras coisas, por suas virtudes e pelos seus vícios, sendo que ambos pressupõem valores que, se não forem traduzidos em ações, perdem o sentido. Ah, sim, é aquilo que me caracteriza. Ele é um homem justo. Bom, se ele não colocar em prática, como é que eu vou saber? Então foi filosófica a organizadora. Mas ela foi coerente na sua análise aqui, certo? Quando você observa isso, o que ela quis dizer para você? Olha, se a ética é a prática da moral, como exemplo, quando eu penso no indivíduo, esse indivíduo é um conjunto de valores, de crenças, claro, coisas que ele acredita, naquilo que ele entende ou defende como correto, mas ele tem que colocar em prática para eu poder dimensionar. Se não coloca em prática, como é que eu sei? Que eu disse, você é um homem justo, mostra, coloca em prática, para que eu possa observar. Por isso que ela fala da perda do sentido. Não foi uma questão fácil não, né? Você vai observar que ela compõe um tema daquilo que foi abordado pela CESP-UNB em 2010, que nós desdobramos aqui para analisar cada item. Você viu que a organizadora deu trabalho, mas o objetivo é mostrar para você detalhes ou minúcias onde ela valoriza o tema da cultura organizacional, contrapondo a questão da ética ou integrando a questão da ética aqui para você ficar de olho, certo? Não dá uma zoiadinha no tema, hein? Vale a pena você observar. Muito bem. Bom, vamos caminhar um pouquinho, ainda tem um pedacinho desse exercício que eu quero analisar contigo, falando um pouco das práticas e das questões importantes que o tema possa abordar. Dá uma olhadinha no slide aí para você. Responsabilidade pelas condutas éticas das empresas públicas se restringe à alta administração e aos gerentes, pois eles são responsáveis pelas principais decisões. Veja, uma coisa que a gente vai sempre lembrar, a conduta ética não se restringe à administração. Sim, a conduta ética é algo que envolve todos na organização. Então, só podia estar errada essa afirmação, né? A sua aplicação envolve recordar, muito bem, que eu tenho muitos profissionais envolvidos dentro de uma organização. Sim, a ética é para todos. Não é só da alta administração, não. Envolve todos os colaboradores. Essa aqui é tranquila, hein, professor? Sem dúvida. Já vou emendar mais uma aqui com você. Ó. Zóia. Essa pergunta, olha. A respeito da ética empresarial e profissional e da gestão da ética nas empresas públicas e privadas, julgue o item. Então agora a discussão vai contrapor o tema gestão da ética e ética empresarial e profissional, temas propostos nessa análise. Então veja, a nova relação de influência na qual o líder e o seguidor exercem influência mútua justifica a importância de o líder entender e praticar modelos de comportamento e valores éticos que estimulem seus seguidores. Quer dizer, aquela relação líder-liderado, trocando experiências, sim, o líder é referência. Se ele é referência, sua conduta tem que ser ética, tem que ser exemplar, para que ele possa, inclusive, servir como referência para os colaboradores. Começa com tranquilidade essa abordagem. Veja, nesse caso, é importante destacar o que a organizadora esperava que você lembrasse. Quer dizer, é aquela coisa didática. A conduta da administração é exemplo para seus colaboradores. Isso é fundamental. Sim, há uma relação mútua, sim, de trocas, de experiências, mas a referência da liderança. Foi o que ele propôs para você nesse exercício. Que
que você vai observar, que não tem mistério, né? Era uma coisa lógica. Eu reconhecer, né, uma referência que me lembrasse que a importância do colaborador está justamente na sua capacidade, né, de exercer de forma ética a sua atividade profissional, mas espelha-se também na conduta do líder, da liderança. Fez esse contraponto? Tem mistério aí, hein? Tranquilinho para você observar esses elementos, tá bom? Agora vamos começar a trabalhar temas que apareçam no Código de Ética da Caixa também, assim eu posso auxiliá-lo nessa questão. Dá uma olhadinha aí nos temas que vão surgir. Veja o próximo slide. Julgue ter seguir. O Código de Ética da Caixa contém fundamentalmente regulamentação ética de questões relativas às transações financeiras? Claro que não. Não é só isso, né? O Código de Ética envolve um conjunto de valores, de crenças da organização, de práticas, de suas relações com a sociedade, com parceiros. Então seria muito limitado entender, né, que ela ficaria apenas nas transações financeiras. Isso é fácil para você perceber. Essa é uma característica também que podemos observar, tá bom? Muito bem, professor. Deixa eu já emendar mais uma aqui, a gente já conversa. Olha, um funcionário da Caixa pode se negar a atender um cliente que apresente comportamento irritado e indelicado? Veja que é uma provocação essa questão, hein? Eu posso me negar? De jeito nenhum. Senão seria uma atitude discriminatória. Não, professor, mas ele é mal educado. Não, peraí, calma. Você não pode se negar a atender um cliente. Né? Professor, você tem certeza? Não, na prova você não pode, meu amigo. Na prova você não pode. Na agência eu não sei, mas aqui você não pode. Você não pode se negar. Certo? Aqui foi uma provocação da organizadora. Por quê? Vamos lá. Pense, coloco para você uma situação, é justo. O cliente está sendo mal educado, está lá ofendendo o funcionário, sei lá, está demonstrando irritação por alguma questão, nada mais justo do que não atendê-lo. É, sim. Mas o código vai lembrar para você que você não pode discriminar. Se você não pode discriminar, tem que atender. Opa! Então tem uma referência aí para você de questão. Mais tarefeira, exemplificando, é possível um olhar nessa linha, professor? Também é possível. Não só conceito, mas a exemplificação do conceito como referência desse tema para que você possa observar. Certo? Muito bem, olho no tema, hein? Vale destacar essa parte quando a organizadora propõe para você exemplificação, né? Porque fazer perguntas sobre o que o código diz ou desdiz, você ficaria muito, né, quadradinho. Afinal de contas, quando você observa as características do código de ética, você lembra daqueles eixos propostos de comportamento, de honestidade, por exemplo, um dos itens, né, dos princípios e valores da Caixa, entre outros destacados ali no código. E aí você vai olhar, poxa vida, qualquer coisa que fuja, né, ao bom senso, eu iria acertar a questão. Não, está errado. E nesse caso, o que ela fez? Deixa eu dar um exemplo para ver se o candidato consegue, né, entender ou lembrar das características do código. É a questão aqui. Aí você observar, se você não atende, você discrimina. Certo? Muito bem. Vamos lá, outro exemplo para você. Dá umas olhadinhas aí. O fato da empresa conseguir alcançar uma norma internacional garante postura ética abrangente da empresa? Veja, norma internacional, vamos pensar. De repente a empresa tem lá o famoso ISO 9001. O que o senhor quer um? Porque eu não quero 9000. Tá, isso é uma norma. Padronização, estandarização, norma de atendimento, padronizou. Tá, o fato de padronizar não significa que eu tenha uma postura ética abrangente. O fato de praticar certas ações não me garante. Então, tenho que lembrar que esta não é a premissa que eu tenho que considerar nesse processo. Então, não é porque eu alcanço uma norma, isso me gera um reconhecimento, que a organização tem uma postura abrangente. Então, o que garante nesse tipo de exercício? Bom, o que garante é a prática, o exercício cotidiano da ética, avaliada através de instrumentos de monitoramento e controle, para saber se a postura de seus colaboradores, nas suas relações, né, elas estão pautadas pelas normas, pelos valores que a organização compõe. Quando você fala da cultura organizacional, eu falei de crenças, valores, práticas, mas também existem normas que a balizam, né, que dão a identidade da organização. E essas normas são aquelas que vão marcar isso, que esses valores que eu falei, eles estão expressos em algum documento. Sim? Então, por isso, o código de conduta, o código de ética, é uma referência, ele exemplifica
o que a organização acredita. Então esse é um ponto importante também desses elementos. Então fica como referência, não só lembrar, né, que não basta o reconhecimento ou a certificação, a questão é a prática, é ela que vai refletir a postura ética. Amigo. Não tem jeito, isso é algo que você tem que lembrar. Certo? Muito bom. Que mais, hein, professor? Vamos ver essa situação aqui, proposta no exercício. Considere que um empregado de determinado setor permita que um cliente fique, de forma injustificada, à espera da solução de um problema enfrentado longa fila. Nessa situação, a atitude do empregado não pode ser considerada comportamento antiético, já que a situação independe de sua vontade. Veja, né, quando ele disse que você permite, né, essa questão, ele falou, você permitiu, de forma injustificada. Então, não tem justificativa. Se não tem justificativa, o seu comportamento é antiético, sem dúvida. Deliberadamente, eu deixei o cliente lá mofando na fila, hein, professor? É verdade. Se eu deixei, amigo, isso aqui está errado. Quer dizer, a questão para nós, e esse talvez é o elemento central, é que ele colocou, olha, o empregado permitiu, de forma injustificada, que ele já facilitou para você. Claro que ela é antiética, porque essa situação, é claro que ela depende de sua vontade. Esse é um elemento para você destacar também em relação a essa característica. Certo? Muito bem. Então são exemplos para você, características, né, que buscamos mostrar no exercício dos diferentes temas propostos pela organizadora para o conteúdo da ética, o cuidado com essas observações, com essas questões tarefeiras ou situacionais, no qual você precisa identificar se o comportamento é ético ou não. É claro que vai sempre no bom senso, aquele olhar. Se o período é muito longo, a CESP às vezes propõe, né, afirmações que tomam espaço em sua prova. Né? Você fala, poxa vida, tantas linhas para fazer uma afirmação aqui. Pois é, o cuidado que você tem que ter é justamente com o período de vida, o período, ver se não há nenhum advérbio, né? Se a CESP gosta, às vezes, né? Colocar ali um advérbio que mudaria o sentido da afirmação ou daria uma ênfase categórica que para uma afirmação objetiva poderia ficar distorcida. Então são alguns olhares que você vai lembrar. Professor, sempre colocar advérbio está errado? Não, senhor, pelo amor de Deus, não faz isso não. Mas estou dizendo para você aqui que ficar de olho se não tem nenhuma palavra que está destoando da afirmação. Isso também é um elemento que poderia ser destacado, certo? Muito bem, vamos lá, tem mais. Dá uma olhadinha aí no próximo exercício. O gerente W recebe a visita do filho de um correntista de uma agência, o qual quer saber informações sobre a vida financeira de seu pai, com o objetivo de obter aumento de mesada. Essa é bem divertida. Nesse caso, segundo as regras do Código de Ética da Caixa, o sigilo dos dados da conta corrente e a segurança das informações devem ser mantidas, sem dúvida. Quer dizer, o exercício aqui é bobinho, mas a ideia é para você lembrar algo marcante, né, do Código de Ética. Premissa fundamental, o sigilo de dados e a segurança das informações, como a referência da integridade do compromisso da Caixa com o seu cliente. Então a ideia é recordar, não pelo exemplo em cima, que é meio, né, estapafúrdio, mas considerar a questão sobre o sigilo de dados, que é uma característica importante dos códigos de ética. Se você lembrar, ética profissional, não é? Você manter o sigilo faz parte de seu comportamento. Eu uso informações para o exercício de minhas atividades. Agora, não posso compartilhar com quem não está autorizado, né? Essa seria uma das premissas aí também para que você possa visualizar. Certo? Muito bem. A partir daí, deixa eu aproveitar, já mostro outra questão nessa linha tarefeira, para que você analise. Suponha que a empresa WW é cliente da Caixa e postule ao seu gerente informações detalhadas sobre o período de 5 anos, época em que possuía conta na agência. De acordo com o Código de Ética, sabe-se que as informações constantes do banco de dados de gestão financeira devem estar à disposição do cliente. Veja, só queria contrapor essa questão anterior. Sigilo da informação, sim, a quem o sigilo deva ser mantido. Mas, por outro lado, o cliente tem direito de ter informações sobre ele mesmo. Aí é óbvio, é dever da Caixa dispor dessas informações de maneira ou de forma que eu possa ter, né, acesso e conhecimento sobre as mesmas. Ok? Então veja, nesses dois exemplos, a questão do trato, do acesso à informação, que é um tema sempre interessante para trabalhar em prova e que você pode usar o Código de Ética como exemplo.
Afinal de contas, é todo um debate em torno do acesso à informação, né? E faz parte, a organização tem que preservar a informação do cliente, sem dúvida, ao mesmo tempo, né, que esse cliente tem direito, tem sim, possibilidade de acessar e de abordar as informações sobre a sua realidade e sobre as operações ou atividades dos quais tem trato com a organização, né? Vale recordar. Muito bem. Para eu acabar a brincadeira, dá um exemplo no próximo exercício. Veja para você. César, funcionário de uma empresa pública, não é promovido na carreira por contegrar a etnia indígena. Conformado, recorreu aos órgãos administrativos internos. Sua promoção foi deferida, sob a perspectiva do Código da Caixa. Esse fato caracteriza a revelação da diversidade. A própria Caixa vai lembrar, né, como exemplo de sua característica. É a diversidade como um elemento fundamental da organização, não poderia ser diferente. Exemplificar aqui o tema dentro de uma abordagem mais abrangente e mais marcante das questões. Certo? Muito bem. Quero concluir meu raciocínio com você, lembrando que as nossas fontes, CESP, FCC e Segra Rio, propiciaram aí as questões que elaboramos para você. É claro, e aí fica sempre aquela sugestão de conhecer um pouquinho mais, de conhecer um pouco mais do CERS e dos conteúdos que ele tem à sua disposição. Então fica a sugestão para você visitar o nosso site. Voltando aqui comigo, pessoal, o objetivo aqui desses exercícios foi ilustrar algumas abordagens, algumas possibilidades de abordagem, usando temas da organizadora e de outras organizadoras que pudessem recordar aspectos ou lembrar para você de temas importantes que pudessem estar presentes no conteúdo de ética. Pensando principalmente no eixo de conceito, gestão e aplicação da ética como elementos que você deve dar uma atenção e, é claro, no uso do Código de Ética da Caixa, sempre o bom senso na análise das questões que tiverem um caráter mais tarefeiro, exemplos, como foram utilizados aqui. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos, bons estudos e até a próxima.